Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Tramas do Destino, que é o terceiro livro da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é colocado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele nos conduza para o estudo da noite de hoje. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. E que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou colocar o nosso texto. Então, nós vamos hoje Boa fazer... noite, boa noite. Boa noite, Otávio. Vamos fazer o nosso capítulo hoje, capítulo 7 e capítulo 8. Esse livro está dando para ir de 2 em 2, porque os textos são pequenos. Deixa eu ver se eu consigo tirar a nossa cara daqui. Pronto. Então, estudo 4, capítulo 7, chama Autoobsessão. Então, agora eles vão falar que a família do Rafael e da Artemis, ela, no caso, quem sobrou em casa, né, que é a da Artemis com quem está em casa, ela submeteu-se às novas contingências com um esforço hercúleo, refreando as aspirações e transferindo programas, que aí a vida parou, né? A felicidade transformou-se em resignação e a alegria tornou-se morna tranquilidade superior. Gilberto empregou-se numa casa comercial, adquirindo total consciência de responsabilidade, embora mais acentuada lhe fosse a introspecção. Já Lisandra descambava lenta, porém continuamente, para um doloroso processo de alienação auto-obsessiva. A conselho médico, fora privada de continuar os estudos, deixando-se arrastar pelo alinhamento e pelas crises, que persistiam periódicas com maior vigor nos dias de menstruação. Então, no dia que ela estava nesses períodos aí, ela ficava pior ainda, disse que ela sofria muito. Nessas oportunidades, nessa época, nesses dias, sem conhecimentos que a auxiliassem, com as forças capazes de poder reagir ao deperecimento psíquico e físico, ela acalentava a autocompaixão, fixando mais ainda o desequilíbrio nas tecelagens sensíveis do perispírito. No íntimo, rebelde, sentindo a ausência do genitor que a mimava e em quem encontrava estímulos oriundos da afetividade desde a existência passada, fugia psiquicamente à realidade, permitindo que os clichês impressos na mente subconsciente ressurgissem nebulosos, produzindo-lhe inquietação em alguns momentos e, noutros, profunda melancolia. Parecia recordar-se de prazeres dos quais fora personagem de relevo e revia-se disputada mentalmente numa sociedade ociosa em que se sobressaía pela beleza e futilidade, pela posição a que se guindava e pela permissividade que usufruía. Nessa situação, a memória, repleta de sensações orgíacas, divagava, e a jovem recolhia-se, cada vez mais ansiosa, com avidez, à penetração da paisagem íntima que a agradava. Pensava que tudo fosse imaginação, embora, nas poucas reflexões que se permitia, dava-se conta de que tais sonhos, em plena lucidez, estavam presentes em sua vida desde o período infantil. Era esse o seu mundo feliz, conforme eu imaginava, exceto quando, em face de qualquer problema que a afetasse, fugia para as ausências, nos desmaios em que sucumbia. Também lhe sucedia o desmaio
quando a regressão da memória, em devaneio, defrontava os episódios macabros de que acreditava haver participado naquele mundo mental e que a censura automática dos centros da consciência se negava a revelar com toda a força da sua realidade. Necessário esclarecer que o problema da autoobsessão decorre da necessidade que o espírito se impõe no processo reencarnatório de esquecer crimes perpetrados e que não foram denunciados, nem também justiçados a seu tempo. A culpa esculpida nos mecanismos do ser consciente, nos recessos da alma, é brasa viva a requeimar, até que se dilua pelo soerguimento do defraudador da justiça, quando se sinta recuperado e quite, desaparecendo então os agentes causadores do desequilíbrio. Quando na erraticidade, após identificar os erros, sem os poder negaciar ou iludir-se, o espírito reencarna com a consciência do desacato às leis divinas, sabendo-se carente de reeducação. Permanecem semi-apagadas as reminiscências que procura esquecer no mergulho carnal. No entanto, o arrependimento e o remorso de que padeceram no além-túmulo ressuscitam-nos, dando-lhes maior vigor e infundindo receios profundos, graças à lucidez adquirida quanto à responsabilidade dos mesmos delitos que agora devem resgatar. Durante a reencarnação, em que se apagam normalmente as lembranças transatas, aquelas de naturezas criminosas desprendem-se intercaladas com as construções mentais do cotidiano, gerando perturbações, receios aparentemente infundados para o observador comum, aumentando a pouco e pouco sua liberação quase total, reincorporando-se à personalidade, agora em forma de pensamentos atuais, tumultuados, desconexos. O paciente envolvido em tal processo se concentra no obscuro poço das recordações que se acentuam e tomba em alucinações, delírios, porque são invadidos os centros da consciência pelas fortes impressões desagradáveis, trágicas, de que se desejava libertar. Desaparecem os contornos das aquisições do momento, dessa vida, dessa existência atual, né? Enquanto revelam as experiências arquivadas, que passam a governar em desalinho as reações da emotividade do eu consciente, produzindo a alienação. Sua reativação, mesmo por processos indiretos, e ele dá uns exemplos aqui, por exemplo, determinados objetos, pessoas, acontecimentos e expressões que e ocasionalmente produzem associação de ideias por semelhança, conseguindo projetar na consciência atual as imagens correlatas que dormem sepultadas nos escaninhos da memória extracerebral, trazendo-as de volta. Seria como se fosse um gatilho, a pessoa tem aquilo ali guardado, né? E aí qualquer coisa que produz essa associação de ideias, aí projeta na consciência atual e aí volta aquela memória que está na memória extracerebral, que está na mente, que está no espírito, trazendo de volta aquela lembrança. Então, sua reativação faz com que o enfermo se auto-apiede do que lhe ocorre no seu mundo íntimo, de sombras e receios, criando as auto-obsessões, geratrizes das várias psicoses. Quais a maníaco-depressiva, que se expressa, dentre outra forma, pelas tentativas de suicídio, porque o espírito reencarnado supõe evadir-se novamente a justiça de quem necessita. Também as perturbações mentais da epilepsia, quando as cenas horrendas conduzem-no às ausências, às convulsões, em face dos desequilíbrios e das consequências daqueles mesmos delitos, impressos como distúrbios na engrenagem encefálica, pela presença das infecções, das disritmias, e são partes expressivas das psicoses endógenas, estudadas pela psiquiatria moderna. No outros processos, são responsáveis pelas neuroses complexas e perturbadoras. Por ponderáveis razões, o esquecimento das vidas anteriores é misericórdia e sabedoria divina para com os homens. Daí a gente entende que por que tem que ter o esquecimento, se não tivesse, já tendo, as pessoas acabam, né, acaba aparecendo no consciente daqueles que estão com a consciência culpada, que dirá não tendo. Ninguém vai conseguir viver, todos nós. No caso da Lisandra, a crise epilética
resultava do pavor que lhe inspiravam as reminiscências composas, fazendo-a fugir da organização somática. Apesar de reencarnada, desligava-se parcialmente do corpo, induzida pelo medo, quando então defrontava os cúmplices e as vítimas do passado que a haviam reencontrado, nela produzindo os justos horrores que a vingança infeliz propicia. Compreensivelmente, sacudido pelas altas cargas energéticas que procedem do espírito e atuam no encéfalo, esse encéfalo produzia as convulsões, levando a paciente a automatismos psicológicos, nos quais se exteriorizava verbalmente com Quer palavras ligar a televisão? que retratavam as ocorrências pretéritas. Ver o jornal, o jornal. Vou botar aqui tem um outro aí. Vou botar o pessoal aqui que está entrando sem desligar. Pronto. Então, ela, na hora que ela estava tendo essas convulsões, ela começava a falar com palavras que retratavam essas ocorrências antigas. Então, na hora ninguém entendia, mas ela está falando com a conversa do passado, né? Dona Artemis insistia com a filha, tentando arrancá-la da preguiça e estimulando ela a fazer prendas domésticas, mas com resultados mínimos. O espírito viciado, indolente, insistia por cultivar infelicidade, pessimismo, deixando-se sofrer parasitariamente e possibilitando assim o intercâmbio com os inimigos desencarnados, que lhe aumentavam as dores e receios, dando curso à obsessão que assumiria com o tempo. A Miranda vai falando, vai fazer, né, vai falar sobre a solução. Em problemas dessa natureza, a terapêutica sempre deverá iniciar-se pela conscientização do paciente. Precisa sempre, a gente sabe que o esforço principal é da pessoa, né? Reeducando-se-lhe à vontade, disciplinando e motivando a aquisição de ideias nobres, mediante o exercício de leituras salutares, diálogos otimistas, positivos, oração, passando-se a fluidoterapia, que aí, no caso, tem que frequentar o centro espírita para receber o passe, né? A água fluidificada, a laborterapia, que a mãe estava insistindo em um trabalho, ela nem isso ela queria, em casos mais graves, os específicos da técnica psiquiátrica. E uma observação, eu acho que a gente até já viu isso em outro capítulo, o hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Outro grande benefício pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que, pelos canais da intuição ou da inspiração, vêm sustentar o indivíduo. É uma observação. E aí o Miranda continua. Não existem dúvidas quanto aos promissores e relevantes resultados que se obtêm através da renovação íntima do enfermo, sua radical mudança dos velhos hábitos, para as realizações edificantes e os exercícios da caridade ao próximo. No que, em análise última, é sempre caridade para consigo próprio. Não está longe o dia em que as ciências da mente recorrerão ao Espiritismo, verdadeira ciência da alma e da vida, a fim de beberem na sua fonte os informes que lhes faltam, como o conhecimento da reencarnação. Lisandra, auto-obsediada pelas evocações inconscientes, anulava os esforços conjugados do médico e dos familiares, por enjaular-se na obstinação cega de ser e permanecer infeliz. Todo problema deve constituir um desafio ao valor moral do homem, a fim de ser solucionado. Submeter-se passivamente a qualquer conjuntura de dor, ignorância e sombra resulta de tácita covardia moral ante a luta, na qual todos devem investir e empenhar esforços para a superação das dificuldades. O maior inimigo do paciente auto-obsidiado é a sua consciência de culpa, de que não se esforça realmente por libertar-se, conseguindo merecimentos pelo uso bem dirigido da força que empreende para a regularização dos erros pungentes. No capítulo das autoobsessões, aparece vasta gama de alienados, egoístas, narcisistas, hipocondríacos, exibicionistas, em cuja gênese da enfermidade se fixam complexas matrizes para a fascinação e a subjugação, que procedem dos espíritos infelizes
que são afins, né, que têm a mesma afinidade que esses espíritos, ou se eles vinculam por processos kármicos redentores. É o que a gente falou, obsessão não é só por vingança, né, de outra existência. Também tem aqueles espíritos que estão afins. Aí na frente ele vai falar um pouco. Em toda e qualquer injunção, porém, a psicoterapia do Evangelho é o mais eficaz medicamento para a alma e, consequentemente, para a vida. Lisandra percorreria ainda vasta e longa via expurgatória para conscientizar-se verdadeiramente das finalidades da vida na Terra. E agora eu vou colocar o anexo para a gente poder ver os comentários. Então, o anexo vai falar sobre essa história da autoobsessão, né? Que eles comentam aqui. Então, tem vários livros. No livro da Sueli Calda Schubert, Obsessão e Desobsessão, tem o capítulo, a autoobsessão. E ela vai falar. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. É o que assevera, no caso, ela está citando Kardec. Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa dos seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Aí a Sueli continua falando: tais pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma. Percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos, vivendo em um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com os a quem se acumpliciaram e que quase sempre os requisitam para a manutenção do conúbio degradante de outrora. Então, assim, às vezes nós fomos cúmplices em erros e crimes e roubos e tudo, e aí a gente vai tentando se melhorar, mas o nosso companheiro está lá no plano espiritual e aí não entende, né? Por que agora você está traindo ele, que não está querendo fazer as coisas que ele acha certo de fazer, então eles ficam chamando, você foi cúmplice, eles chamam agora para manter esse conúbio degradante de outrora. São os inimigos, as vítimas ou os comparsas a lhes baterem as portas da alma. Esses são os autoobsediados graves, a que se apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis. Mas existem também aqueles que portam autoobsessão sutil, mais difícil de ser detectada. É, no entanto, moléstia que está alastrando-se em larga escala atualmente. Aí ela vai contar o caso, um médico espírita disse para ela uma vez que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males e que são tipicamente portadores de autoobsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde ou se descuidando dela também, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes, que deles se aproveitam para se aproximarem, instalando-se aí, sim, o desequilíbrio por obsessão. Se aproximam por quê? Porque estão na mesma sintonia. A pessoa abre o campo no estado mental, está numa sintonia, né, toda negativa, pessimista, e aí vem, se aproxima aquele e começa a se identificar e vai cultivando aqueles pensamentos. A pessoa vai tendo auto-obsessão e também vai atraindo essa obsessão, esse desequilíbrio por obsessão. No livro Pensamento e Vida também, aí vamos falar sobre a culpa. O Emmanuel vai falar no capítulo 22 sobre a culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco, expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o ambiente espiritual de quem nos desfruta o convívio. Então, você vai espalhando aquela energia, né, além da sua
que chama de aura, né? Você também vai espalhando no ambiente. Então, é modificando, como a gente sempre fala aqui, modificando até a psicosfera do local. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que lança de si mesmo. Ela vai irradiar essas feixes de raios, lançando, né, a partir dessas forças criativas ou destrutivas. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade ou influência. Então, o que é o entrose? É ter afinidade, né? Esse caso que ele está falando, afinidade da pessoa ficar nessa irradiação. Aí você vai, irradia, a pessoa irradia lá o seu pensamento negativo e encontra um espírito que se identifica, aí pronto, é quando você consegue, com isso aí, você consegue já fazer a ligação. Só um minutinho, gente, estou só tentando passar aqui. Estou vendo que eu não estou conseguindo. Vamos lá. Então, vamos continuar o texto aqui, que sumiu o texto aqui. Deixa eu fazer de novo, porque eu estou vendo o texto aqui e não estou achando. Só um minuto que eu estou tendo. Estou escutando aqui umas trovadas. Eu estava querendo passar o arquivo para cá, qualquer coisa que acontecer. Mas, se eu ver algum, começar a dar mais trovada aqui, eu passo. Vamos continuar aqui o texto. Está acabando agora esse textinho, que é o textinho da referência. Então, aí o que acontece? Esse texto está explicando bastante bem cientificamente, né? Você vai radiando aquela vibração, a gente sabe que é tudo ressonância. Então, aí você opera a onda mental e você vai atraindo, que ele fala, se você está com pensamento moralmente desalentado, esses princípios vão emanar de quem está encarnado e desencarnado, você vai absorvendo. Então, aquela afinidade vai se ligando. Por isso que eles falam, além da gente falar sempre aqui, né, vigiar o pensamento, porque não é só os pensamentos dos desencarnados, também te absorve dos encarnados. Então você vai entrar num local que está todo mundo modificado. A gente já falou isso várias vezes, né? Que está uma energia meio ruim, e você vai, se você começar a entrar naquela mesma vibração ali, você vai absorvendo. Então, projetando essas energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitadas por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, converte em mágoa e irritação contra os outros. Estou lendo bem devagar, depois a gente comenta, porque tem muita informação, né? É que os reflexos de nossa falta, a girarem junto de nós, aqueles pensamentos que estão ao nosso redor, eles assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a cusca de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta, desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos. Então você vai sugando, né? É o que eu falo, o imã vai puxando aquilo tudo. Se você está ali numa sintonia que já está frisando bem, uma sintonia que já está atraindo. E isso vai nos metamorfosear em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, às vezes, não consegue acertar numa existência, e vai ter várias existências para aprender isso aí e restaurar. Cair em culpa demanda, por isso mesmo,
Humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Muito texto, né? Muita coisa aqui. Agora eu vou dar uma paradinha para vocês comentarem, se vocês conseguiram anotar alguma coisa aí, para a gente poder comentar sobre essa parte de auto-obsessão. Muita informação, Sultane, muita coisa. Como você falou, né? Tudo é ressonância, né? E eu fiquei assim bastante impressionada com esse capítulo, né? Aliás, eu fico muito impressionada com as obras do Manuel Filomeno, né? É, Essa questão da autoobsessão, a gente observa isso muito comumente, né, nas pessoas, assim, assim de um jeito assim que você fica observa que é bem comum muitas vezes, porque tem muita gente que nem percebe, inclusive a gente, né, muitas vezes nem percebe que o que está acontecendo com ela é uma autoobsessão, né? Porque tudo gira em torno do egoísmo, da sua vaidade, da sua necessidade de ser né, o papel principal de tudo. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas. Não estou tirando, me tirando dessa turma, não. Nós temos os nossos deslizes, né? Tô sendo assim boazinha, né? De dizer que a gente tem os nossos deslizes, né? Que a gente cai legal, né? Mas assim, a gente está aqui aprendendo, a gente está estudando para que quando isso acontecer, e se acontecer, a gente ficar alerta, né? Então, quando você não tem o conhecimento, você mergulha mesmo, tanto na autoobsessão quanto nas consequências disso, né? Que acaba sendo levando a pessoa a depressão e a coisas bem piores, né? A doenças de todo tipo, físicas, mentais, né? Uma delas é a culpa, né? Porque a culpa eu entendo assim, que ela é um pouco, tem só um momento em que ela é benéfica, porque ela passa a ser um alerta de que você fez alguma coisa errada e você precisa reparar. O problema da culpa, eu não sei se eu estou falando, né? Não tenho entendimento de psicologia, mas eu entendo que o problema da culpa é quando ela se prolonga, né? Quando você mergulha naquilo e vive aquilo. No momento que você se toca, que você cometeu um erro grave, você sente essa culpa, parece que ela é um termômetro, né, de que você acordou, mas dali para frente você vai ter que agir de forma a reparar aquele erro, né, aquele problema lá que você causou. E não mergulhar na culpa, porque o mergulho na culpa não vai fazer você reparar, vai piorar mais ainda a situação, ainda vai te mergulhar em crises psiquiátricas gravíssimas, né? Espirituais, né? Gravíssimas. Então, quem não tem esse conhecimento, né? Quem não tem essa acesso a, a essas informações, infelizmente, a gente pode dizer que as pessoas não têm porque não querem, né? Porque ela está em todos os cantos, né? A internet propicia que todos possam acessar esse tipo de conhecimento. Então, você não tendo acesso a isso, não estudando por negligência que seja, você tem mais dificuldade para entender o que está se passando com você, você vai buscar ajuda em psicotrópicos, e a coisa vai te levando para um rumo que não tem muito, né? Não tem saída, né? Você só tem saída na questão do seu autoconhecimento
e da sua modificação interior. Porque uma vez que você entende que você fez errado, qualquer coisa que você tenha feito, que você tenha dado um passo errado, você entende que aquilo é errado, você toma a decisão de transformar aquilo, você já está fazendo uma autoburilação, né? Então, é assim, é bem complexo tudo isso, né? Eu fiquei imaginando algumas pessoas do meu convívio nessa situação da autoobsessão. E a gente fica sem saber o que fazer, né? Até para alertar, abrir os olhos Confuso até para. para a gente, né? Lá É vendo confuso aqui, para a gente, é. é para a gente. Vamos passar para. Tem a Sandra Pereira com a mãozinha e a Sandra Ferreira. As duas Sandras. Fala, Sandra Pereira. É interessante que, nesse ponto, vem o espiritismo e ajuda a psicologia, porque ou a psicologia ajuda o espiritismo, né? Um pouquinho também, porque a gente vê, então, quanto o autoconhecimento nos ajuda, né? A estabelecer esse ponto da culpa como parâmetro, né? Esse parâmetro que o Espiritismo coloca. Me dei conta de que fiz uma coisa equivocada. Então, né, a partir daqui eu preciso mudar de atitude e, né, refazer aquilo que eu fiz de maneira equivocada. Essa é a medida. Né? Agora, se eu não tenho autoconhecimento, o que eu faço a partir daí? Né? E daí é que vem, né, ser tão comum, ser tão frequente um mergulho na culpa, nessa situação de que eu não valho nada, que eu não posso nada, que eu não tenho condição de fazer mais nada, e aí a pessoa entra, né, nessa dificuldade de reagir às coisas. Então, assim, eu vejo uma ajuda muito grande que um dá ao outro, né, nessa questão. Fala, Sandra Ferreira. Eu ia falar alguma coisa referente mesmo a autoconhecimento, né, a psicologia, a psicanálise, mas a Sandra já falou, né, então faço minhas as palavras dela. Mas vou complementar até com uma experiência minha, né, que é a utilização. Porque, antes disso, estamos falando aqui, né, fomos por esse lado da culpa. De pensar a culpa se referindo a alguma coisa conhecida, mas há também a sensação de culpa difusa que o espírito pode trazer, né? Aquela sensação que não está ligada a alguma coisa específica, mas existe aquela sensação de culpa. E eu já tive a experiência de tratar isso com homeopatia. A homeopatia consegue diminuir o sentimento de culpa. Eu já tive essa experiência e foi muito interessante. Então, assim, além, né, da psicologia, né, a homeopatia também pode ajudar. Assim, no meu caso, foi uma coisa difusa, né? Não era um assunto específico, não era uma culpa relativa a alguma coisa. Eu sentia um sentimento de culpa. De vez em quando sinto, porque eu sou pisciana. Os piscianos são os donos do sentimento de culpa na astrologia, né? Porque tem muita facilidade de se colocar no lugar dos outros, né? Então, isso também ajuda a essa questão da culpa. Então, e eu tratei com homeopatia e foi muito eficaz, muito, extremamente eficaz o tratamento. E não foi um tratamento longo nem nada, apenas uma receita e aliviou muito. Entendeu? Então, assim, é claro que a pessoa deve procurar o autoconhecimento, porque para mim, acho que é o fundamental, né? Mas
essas coisas difusas, essas coisas que podem não ser ligadas exatamente à encarnação presente, às vezes podem ser aliviadas pela homeopatia. É isso que eu queria dizer para vocês. Denise, quer falar? Eu Sandra, queria só fazer. Vai falar, fala. Denise? Tem Denise e a Sandra levantou de Não, novo. não, se a Denise levantou, fala depois. Fala, Denise, depois a Eliane fala. É, é, essa sensação de Fala mais alto um pouquinho. a sensação de culpa facilita muito para a pessoa perceber. E quando a pessoa não percebe, que não sente culpa, como é que ela percebe que está se auto. Vocês acabaram de falar, meu Deus, o tema que está se auto-obsediando, Autoobsessão, é. entendeu? Que está com essa auto-obsessão. Como é que ela pode perceber isso? Se Aí não são tem- aqueles casos que a gente até já comentou, né? Que as pessoas começam a entrar com aqueles casos, transtornos psiquiátricos. No fundo, aquilo tem uma culpa, mas ela não está percebendo. É o caso da menina também. Ela não sabe que está com culpa de nada, não. Ela imagina que aquilo está na mente dela. Então, ela começa a querer, ela foge inconscientemente. Ela não fala, agora eu vou, né? Ela não pensa. Ela foge para desmaio, para epilepsia, para tudo. O transtorno que ela vai continuar ao longo desse livro aí, eu sei que ela vai passar um tempo, assim como falou no capítulo, que ela vai passar um tempo, é um transtorno, ela não tem a mínima noção que aquilo tem a ver com a culpa da existência que passou, que deve ter sido, pela história, parece que o negócio é feio. Mas acontece que a pessoa fica com esses transtornos, então a pessoa está sempre com essas crises que o médico não consegue, nem com autoconhecimento, nem com nada. O médico não vai conseguir descobrir, aí vai ter que estar tomando remédio, ficando dopada, coisa e tal, e às vezes aí entra na esquizofrenia, e aí começa a dar vontade de querer suicidar. Então, várias fases, dependendo da pessoa, mas tudo sempre ligado, gente. Aquele bota aqui, a gente tem que prestar atenção sempre. Está sempre ligado à nossa existência anteriores. Dessa existência pode ter uma culpinha, outra tem. A gente não nessa aqui não deixamos de fazer várias coisas. Isso aí fica mais um pouco, fica mais consciente. Mas essas. Mas Fala. acontece às vezes isso, de você, por exemplo, não digo que passando na rua, mas você entra num lugar e que automaticamente, né, você fala assim, nossa, que pessoa antipática, né? Você não, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Ou então, assim, Mas aí já não chega a ser o caso da autoobsessão. Isso aí é o caso da gente estar sensível, as eu energias. sei, tô falando, Aí já é outra, é o gatilho que você está. Dá o gatilho que a gente está falando. outras encarnações, né? Que você fala assim, de onde eu conheço essa pessoa, né? Mas pode ser ou pode não ser, Denise, porque a pessoa pode estar irradiando uma energia que não é boa e você está sentindo a energia. Não porque você é a pessoa, é aquela psicosfera que a pessoa está emitindo. Então, a gente não pode deixar que uma coisa seja um caso pessoal. Ah, aquela pessoa, posso ter alguma coisa no passado. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós nunca podemos bater o martelo. Porque se essa pessoa está irradiando uma energia não boa, você vai sentir mal perto dela quando você está mais sensível. E aí você pode pensar que é uma coisa específica, mas não é da pessoa. É daquilo que ela, né, ela com você. A irradiação dela, a vibração. Ela, como falou aqui agora, qualquer coisa que a gente tiver no pessimismo, vamos começar a irradiar. E ao nosso redor, a gente espalha. Quando a gente faz essa conexão, que é a vibração, que você está jogando o teu imã, você está buscando tudo que tem a ver com isso. Porque a gente sempre fala aqui, cuidado com o pensamento. Você começa a ficar muito triste, não fica cultivando. Lembra que a outra, no outro capítulo falou que ela estava cultivando e era um suicídio indireto? Porque a pessoa está atraindo o quê? Primeiro, as vibrações péssimas para a saúde dela. Então, ela está ali pensando coisas ruins, aí começa a ficar mal, e daqui a pouco começa a escutar na cabeça. É isso mesmo, a vida é uma porcaria, né? Por que você não se mata? E você está pensando que é você, é porque já é a sua ligação com os irmãos, com os pensamentos que estão em tudo quanto é lugar. Não estão aqui presentes junto de nós, mas se você está lá puxando aqui com o imã, ele vai atraindo. Então, qualquer lugar que você passar, você tiver na vibração ruim, você vai começar a carregar o pessoal nessa vibração. Aí seria uma auto Não. A auto-obsessão é quando você. Aí vamos recordar um pouquinho aqui, antes de passar, acho que a Sandra está querendo falar de novo, mas antes de passar aqui, vamos botar de novo aqui a história. A pessoa está lá com culpa do passado, né? E aí fala que quando a gente está na erraticidade,
Aí a gente percebe que errou, coisa e tal, aí você já reencarna com a consciência que você desacatou a lei divina. Aí você vem com isso, vem para essa existência e começa esses arrependimentos, remorso que você passou no além-túmulo, fica guardado. Então, você começa durante a reencarnação, que se apagou a lembrança do passado ali, da outra existência, as de natureza criminosas, as mais fortes, ao longo do tempo, se você daquilo não for resolvido, é lógico, né? Você ainda está com aquela culpa também, além de não ter resolvido com as pessoas, a história que Jesus falou, vai lá e se reconcilia. Se essas de natureza criminosa, elas vão se desprendendo junto com as nossas construções mentais dessa existência. Então, nós vamos criando nossas lembranças, vamos gerando isso, mas vai se soltando aos poucos essas lembranças de natureza criminosa, vão gerando perturbações. E aí você começa a ficar com os medos. E ele fala uns receios aparentemente infundados para o observador comum. Qualquer pessoa, ninguém vai perceber. E aí, pouco a pouco, vai se liberando isso, a pessoa vai mudando a modo de pensar, a personalidade dela vai mudando. Tem gente que vai mudando, você vê pessoas que eram de um jeito, de repente a pessoa começou a ficar esquisita, violenta, e aí tu não sabe o que aconteceu. Pode ser uma causa dessa, pode ser, né? Pode ser outra coisa da existência dessa presente. E isso vai se formando, e agora em forma de pensamentos atuais, tumultuados e desconexos. Começa a misturar aquelas coisas do passado, aquele teu modo de ser cruel, né? E criminoso, tudo, com a sua vida de agora, que não era para ser assim, mas que você está ali, já ficando desequilibrado. E aí o paciente, assim, ele começa a tombar em alucinações, delírios, porque são invadidos centros da consciência com essas impressões desagradáveis do passado, que ele queria se libertar. E aí desaparece esse contorno e vem aquela história, aí vai começar a aparecer as lembranças que estão arquivadas do passado e vai causando desalinho no eu consciente. O consciente é dessa existência, e do passado é quando ele fala que está no subconsciente. Então, tem um monte de gatilho. Pode ser um objeto, uma pessoa, um acontecimento, uma expressão que vai te causar uma ideia por semelhança. De repente, você vê um filme, por exemplo, com um crime no filme, que é igualzinho que você fez na outra existência. E aí você começa a já ficar com aquilo na cabeça, aquilo te deixa uma perturbação, uma lembrança ruim, e aí a pessoa começa a ficar assim, um pouquinho desequilíbrio, e começa a ficar, eu estou doente, né? Aí fala que ele se autoapieda, que está acontecendo no íntimo, tem sombra, tem receio, começa a ficar com medo de tudo, cria psicose, várias psicoses, inclusive a mania de perseguição, que é a esquizofrenia. E aí, assim, vai criando as auto-obsessões, porque você está cultivando. E daí já é uma pessoa que já está doente, precisa de ajuda. A pessoa não vai identificar, mas às vezes os parentes identificam, né? E você vai gerando as psicomania depressiva, epilepsia, esquizofrenia e digitimias, e tudo isso porque vai perturbando e vai impregnando lá a massa cefálica, o cérebro. Então, no próximo capítulo, vai falar direitinho como é que vai infeccionando, até a bactéria, vai dar mais coisas no próximo capítulo. Mas você vai formando. Então, por isso que ele fala, né, que ele termina esse capítulo, esse parágrafo, dizendo que o esquecimento é misericórdia e sabedoria divina. Essas síndromes, ela tem raízes no espírito endividado, então sempre lembrar disso. Qualquer pessoa, a gente pode falar assim, não é não, mas a gente uma doença dessa muito, né, um transtorno desse muito sério, ele tem raiz no espírito endividado. A pessoa não nasceu e desde que quando criança daqui a pouco começa a dar problema, é dessa criança já nasceu assim. Nasceu assim, sim, porque o seu perispírito está todo marcado. Já com essas lembranças, marcado pelo que ficou ali no próprio perispírito que está ligado, vai somatizar, vai para o soma, entendeu? E o espírito nisso, ele tem os recursos punitivos reeducadores, que aí ele fala que a divindade vai utilizar para justiça e forçar a pessoa a evoluir, porque a pessoa não quer evoluir, estava lá, né? Fica ali, aí fica fugindo, foge com esses pensamentos. Então, a crise da Lisandra é uma crise epilética, que ela fugia quando o pavor dela lembrava dessas reminiscências culposas. Não era consciente, ela não sabia que ela estava lembrando do passado, mas apareciam essas coisas que a pessoa fala, eu estou ficando maluca, né? Então, a pessoa começa a aparecer na sua cabeça um monte de coisa esquisita. Então, ela conseguia se desligar do corpo. E aí, quando ela se desliga do corpo, né? Que está ali naquele negócio de desmaio, coisa e tal, ela encontra com
cúmplices e as vítimas que estão do lado, que já acharam ela, que ele fala aqui, que a haviam reencontrado. Então, no sentido que ela já estava com, né, isso aí já no perispírito. Aí ela começa a ter esses problemas, vai mostrando que ao longo do tempo, ela desde pequenininha, no outro capítulo, mostrou que ela tinha, né, umas ausências, e aí eles reencontraram ela e começaram a faltar. Então ela saía do corpo, eles começam a bater, começam a fazer de tudo, e atacar a pessoa, ela encontra com eles, e aí o cérebro, sacudido pelas cargas energéticas, vai no encéfalo, ele vai produzindo as convulsões. Então, são com os automatismos psicológicos. Então, ela começava a ter tanto a epilepsia, falava palavras que tinham a ver com essa vida. Aí o espírito, ele fala assim, o espírito viciado indolente, que quer cultivar a infelicidade, pessimismo, era o caso dela, ela não queria. No fundo, nos momentos que ela estava já lúcida, ela também entrava na preguiça e na indolência. Não queria, não fazia nada que a mãe falava, vamos fazer, com isso, a pessoa modifica o modo de pensar com algumas coisas. E aí, nesse momento, não está mostrando nenhuma ajuda ainda, né? Espiritual e coisa e tal. Está tendo, lógico, a gente sabe, mas ela não estava indo procurando nenhum centro espírita nem nada, porque também isso não estava aparecendo ainda no capítulo e eles não estavam tendo esses contatos com essas pessoas. Vão aparecer, com certeza vai aparecer. Mas isso ia dando, ela ficando assim, você aumenta o intercâmbio com os inimigos encarnados. Então, você aumenta o quê? Aquela obsessão, vai ficando obsessão simples, obsessão vai passando daquela, no caso, sai da simples, vai passando já para a subjugação. Entra um pouco naquela outra obsessão de segunda média e vai passando para a subjugação. Então, assim, problemas assim só conscientizar o paciente, passar para ideias nobres, leituras salutares. Então, diálogos otimistas, oração, não mostra que eles não estão fazendo nem oração nem nada, né? Então, a gente sabe que a oração é ajudar, mas a dona Artemis, com a cunhada, fazia oração. Mas ela precisava que a pessoa, a renovação íntima do enfermo, ela evocava esses pensamentos, entendeu? E aí o médico e os familiares querendo ajudar, fala que anulava esses esforços. Ela queria ser e permanecer infeliz. Então, o maior inimigo do paciente autoobsediado é a sua consciência de culpa, quando ele não se esforça, realmente. Então, como é que a pessoa vai fazer? Aí nós estamos falando de fazer autoconhecimento. Né? Autoconhecimento para a pessoa que está querendo fazer, porque já quem quer fazer já é difícil, porque o pessoal entende muito do autoconhecimento vindo de fora, e, na verdade, é você que vai ter que achar em você mesmo, né? Parar para ver você, como é que você reage na vida. Não é só você ficar só ouvindo, eu vou fazer uma meditação, isso aí, você tem que ver como você está por dentro, e é muito difícil a gente conseguir se enxergar. Então, esse lance de você ter essa consciência de culpa, você vai cultivando a autoobsessão. Aí ele fala que aqui, no caso, ela vai ficar um tempo com essa via expurgatória, mas a psicoterapia do Evangelho é eficaz tratamento. Então, assim, essa autoobsessão, ela tem muito a ver com você querer se manter, ficar assim. E aí você está se sentindo infeliz, aí você vai atraindo essas coisas, então você vai criando um mundo, né, na sua cabeça, e além de você estar com você mesmo, criando essas psicoses, você vai, aí entra a obsessão. Tem a auto, que é ela com ela mesma, e tem a outra que começa a vir a afinidade dos espíritos que tem essa sintonia ao redor de você. E ainda vem, para quem tem, os seus inimigos que estão te esperando do outro lado, né? Os seus compassos e tal. Então, aí vira um complexo, né? Não é só dois, três espíritos, não. É aquele que até falou lá na época de Jesus, fala quem é, pergunta para o rapaz obsediado e pergunta o nome do espírito e fala, eu sou legião, porque nós somos muitos. Porque geralmente é uma turminha grande. Mais algum comentário? A Sandra baixou a mão, né? Vamos continuar, que é 8h23, a gente pode continuar para o capítulo. Vai falar mais algumas coisas agora aqui no capítulo 8, que vai continuar esse assunto e vai explicar mais algumas coisas. Então, vamos ali. Capítulo 8, Esperanças Rechaçadas. O senhor Rafael, aí vamos comentar agora, é o caso do senhor Rafael lá no leprosário. Ele, refreando toda a frustração que o macerava interiormente, fez-se mais arredio, completamente antissocial, mesmo entre os que lhe compartilham a enfermidade. Entregou-se à melancolia e à funda revolta. O tempo não lhe conseguia produzir o milagre da resignação, nem lhe ofertava o tesouro da humildade.
de ânimo exacerbado, quase violento, fez-se elemento pernicioso no hospital, inclusive dificultando o trabalho dos médicos, enfermeiros e funcionários da casa, com os quais implicava sempre queixoso. Não conseguia ocultar a mágoa da vida, gerando um clima de hostilidade contra ele próprio. Está fazendo também a mesma coisa, está espalhando em volta dele energia ruim, né? Pessimista. Cândido, que o atendia com devotamento de irmão leal, não conseguiu, mesmo a longo prazo, modificar-lhe as disposições negativas. Paciente, conselheiral, o respeitável auxiliar da saúde era o exemplo da força do amor, capaz de demover, pelos exemplos, as mentes mais duramente fixadas às ideias negativas. Os pacientes amavam-no com gratidão. Alegre, sem cultivar a balbúrdia, era bondoso, trabalhando por espontâneo interesse, sem receber quaisquer pagamentos, além dos parcos vencimentos de que provia a subsistência própria e a da família. Pai extremoso, era homem de conduta padrão no lar e na rua, exemplo do verdadeiro homem de bem. A esse tempo, as conquistas da ciência ofereceram à humanidade, graças à bondade paternal de Deus, a descoberta e consequente terapêutica mediante as sulfonas, que se apresentavam como filão de esperanças para os portadores do mal de Hansen. E aí tem uma nota nesse livro meu aqui, que tem outros que não tem, que a sulfona é um composto químico contendo um grupo sulfonil ligado a 2 átomos de carbono. E aí eu peguei lá no dicionário, lá no nosso pai dos burros, lá, a descoberta das sulfonas. Ela veio na década de 1940. Então, esse caso deles aí passou nessa época, né? Porque ela foi descoberta em 1940, transformou o tratamento da hanseníase e o seu entendimento. No caso, ela deu a esperança e ela permitia que as pessoas depois fossem melhorando, né? Essa medicação trouxe não apenas a possibilidade de curar a enfermidade, como também a necessidade de lhe dar novo significado e legitimar novas práticas profiláticas, que era, na realidade, a pessoa ia para casa, poderia, depois assim, que via que não estava mais infectando os outros, ela ia para casa. Aí eles colocam também que o término oficial do isolamento compulsório só ocorreu em maio de 62. E tem evidências de que algumas pessoas continuavam a ser isoladas em alguns leprosários até o final da década de 70. Olha só. Apesar da notícia, o pessimismo do senhor Rafael, a notícia da sulfona, agora temos esperança, né? O pessimismo do senhor Rafael recebeu-os com sarcasmo e mordacidade infelizes, seu habitual estado de rancor pela vida. Os pacientes do lazareto foram transferidos de local, desfrutando todos de uma ampla área verde e urbanizada, onde recomeçaria o ciclo da vida ao ritmo da esperança nova, com possibilidades de saída. Então, já se assinalavam, as primeiras licenças e as liberações dos pacientes que se tornaram não contagiantes, possibilitando-se que retornassem ao convívio social. Mesmo que isso tudo ele estava de cara feia, né? Certamente, muitos eram rechaçados e voltavam à colônia, deprimidos, enquanto outros, menos mutilados, que os que saíam ainda não tinha nariz, não tinha, aparecia tudo, né? Ainda estava com o rosto todo mutilado, eles não tinham como ocultar, que ele fala, esses menos mutilados, que podiam ocultar o mal, se reintegravam à sociedade, tentando um novo ajustamento, não fossem as imensas feridas que lhes ficaram na alma, em forma de terríveis traumas psicológicos e morais. Acorrentado pela lepra mista, isso é, a nervosa e a tuberosa, o seu Rafael não fruía a aventura de pelo menos amainar a doença, desde que se lhe afigurava impossível debelá-la. Ele não tinha esperança, não estava ajudando nada na doença, né? Então, é uma observação que há 2 formas de lepra. Uma menos grave, com manchas na pele e progressiva perda de sensibilidade cutânea, e outra, chamada de lepra matosa ou tuberosa, que é essa que ele escreveu ali em cima, né? Através da qual aparecem nódulos. Em seguida, os nervos se transformam em cordões nodosos, que causam fortes dores, e depois, insensibilidade, deformidade e deturpações. Por último, o bacilo ataca os tecidos, consumindo as mãos e os pés, o nariz e os olhos. Rafael ignorava e teimava por ignorar o valor da contribuição pessoal, que no caso dependia dele, né? Queria se ajudar ali, no sentido de ter mais otimismo, através do cultivo de esforços superiores
pelo pensamento edificado no bem, suscetíveis de reativar as energias físicas e mentais. Quando você está pensando no bem, aí ele vai colocar agora o que você pode chegar a fazer. Você vai reativar energias físicas e mentais, como se adquirirem créditos graças à submissão resignada, com que minoram os gravames sofridos. E se reorganizam os mapeamentos do determinismo espiritual, tem um mapa reencarnatório, modificando-se não raro os quadros patológicos, as linhas de destino e as diretrizes da vida. Então, se ele pensasse bem, começasse a ficar mais, né, fosse uma pessoa mais positiva e tudo, ele poderia reativar essas energias. E aí tivesse uma submissão resignar e eu conseguia até mudar, né? E conseguir até vamos dizer, um mérito aí, uma bênção, uma graça de conseguir mudar o mapa dele, modificando um pouco esse quadro patológico, essa linha de destino. Aspirando as vibrações inferiores e pestilentas que dele mesmo emanavam, mais sucumbia com o corpo em deformação e a alma mutilada, encarcerada na concha do orgulho ferido. Então, basicamente, o que ele tem o tempo todo é orgulho ferido. Então, quanto mais passava isso, com essas vibrações inferiores e pestilentas que ele está emanando, ele só se envolve dessa energia, mais o corpo ficava em deformação e a alma mutilada. Suas alegrias eram a correspondência do lar, na qual a esposa e os familiares ocultavam as agonias sofridas, que também estavam sofrendo lá horrores também em casa, mas ocultavam para diminuir as penas e as autoflagelações do Rafael. Essa era a forma de animá-lo, fortalecendo-o para a esperança que ele se negava. Em contrapartida, suas cartas eram sombreadas pelas perspectivas sempre negativas, carregadas de fel. Desde o princípio, proibira terminantemente a família de visitá-lo, asseverando que a desobediência a essa ordem redundaria em uma terrível ofensa para ele. Desejava ser recordado conforme vivera em casa, não na condição de um réprobo, assinalado por deformações que já lhe afetavam a aparência, o corpo. A vaidade fútil e vã permanecia nele mais terrível e odienta do que a própria enfermidade. Em si mesmas, as doenças morais são mais nefastas, porque decompõem o homem de dentro para fora, ao inverso das outras, as de ordem física. No caso dele, a situação era orgulho, né? E a vaidade também. Durante esse tempo, com habilidade e persistência, Cândido deixou revelar sua condição de fé religiosa. Em intimidade com o Sr. Rafael, fez delicadas abordagens, revelando sua confissão espiritista. Em contínuas conversações, esclareceu quanto aos postulados centrais da doutrina de Allan Kardec, insistindo no tema e ensino das leis de causa e efeito, fatores centrais e causais para as reencarnações, por cujo mecanismo se podem explicar todos os problemas humanos e sociais vigentes na Terra. Rafael, interlocutor obstinado, apesar de ouvi-lo com respeito e admiração de que Cândido se fizera credor, argumentava, fixando-se nas ideias negativas e preconceituosas, tentando afastar o medicamento que lhe era oferecido por misericórdia celeste. Não estava querendo submeter a sulfona, né, que é o que ele quer dizer. Também, e no caso aqui também, medicamento espiritual, né? E por que preferisse a condição de desventurado, em clima psíquico de pertinaz irritação, ou seja, olha a energia negativa aí, tornou-se fácil joguete dos inimigos desencarnados que o espreitavam e perseguiam, nele se estabelecendo dolorosa parasitose obsessiva que já o apoquentava, induzindo hipnoticamente a uma posição odienta entre todos, distante um passo da loucura total. Apesar disso, o incorruptível amor de Deus não o desamparava. Não o desamparava como a ninguém deixa à mercê da própria sorte. Então vamos para as referências. O livro Loucura e Obsessão, que a gente ainda vai estudar, que é um dos livros mais fortes que tem dessa coleção. No capítulo 20, Parasitose Obsessiva, o nome do capítulo, que acabou de falar ali que ele está sofrendo, né? Então, nesse capítulo, o Dr. Bezerra vai falar assim: sabemos que o perispírito é o corpo que transmite ao soma o indispensável para a sua manutenção. Corpo ou soma, né? Sendo a parasitose obsessiva o resultado da ligação do perispírito do encarnado com o do espírito desencarnado, né? O intercâmbio de energias faz automaticamente. Ora, à medida que se torna mais acentuado o intercâmbio fluídico,
A energia invasora passa a influenciar as células sanguíneas e as histiocitárias, que são células de defesa do corpo, e começam a produzir anticorpos e defesas imunológicas no nível que lhes corresponde, alterando o equilíbrio fisiopsicossomático do paciente. Então, na verdade, vai começar a produzir esses anticorpos de defesas desequilibradamente, né? Não tem, ali, no caso, quem está provocando é a energia, esse intercâmbio fluídico. Às vezes, aquela energia deletéria, essa do intercâmbio, facilita a invasão bacteriana, favorecendo a instalação de vários processos patológicos de efeitos irreversíveis que encontram apoio na consciência culpada. Então, no livro agora, em relação ao Rafael aí, né, que está sofrendo, reclamando aí do sofrimento, a gente já também falou no finalzinho do último estudo, também falamos sobre essa história do sofrimento. Então, livro Vinha de Luz, capítulo 80, Como Sofres. Então, Emmanuel fala, não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saber aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Então, as pessoas, além de atrapalhar a vida dela, agravar seus débitos, ainda atrapalha a vida dos outros, né? Porque acaba, né, influenciando na vida dos outros, perturbando o caminho evolutivo de outra pessoa. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. No livro O Problema do Ser do Destino da Dor, Leon Denis, ele fala que a dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio, e ambos necessários à educação do ser. Então, tanto a dor quanto o prazer para a educação do ser, que na sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. A dor física produz sensações, e o sofrimento moral produz sentimentos. E por último, aqui no livro Desperte e Seja Feliz, da Joana de Andes, capítulo 21, Dor, Reparação. Então, eu deixei, lógico que eu não boto todo o texto, né? Então, no momento, ela vai falar assim: existe a dor relevação, a dor conquista, a dor resgate. A tua é resgate, sim, que o teu amor não conseguiu evitar. Por isso mesmo, ama. Desveste-te do pessimismo, da autocompaixão e da revolta surda, amando mais, e conseguirás, com rapidez, a harmonia. No teu processo de resgate, porque amando, mais amenas têm sido as provações, pois que, igualmente, recebes ajudas incomuns, que somente poucas pessoas conseguem. Amigos devotados e zelosos te cercam com carinho. Recolhe gentilezas e dádivas inabituais. Fruís de bênçãos que a outros constituiriam felicidade. Num balanço justo, a tua coleta de favores divinos é muito maior do que o testemunho de lágrimas e dores. Se sofreu com resignação e amealhou benefícios retirados do sofrimento, a sua dor resgate brinda-o com os reencontros felizes e as alegrias a que faz luz. Se, no entanto, não foi suportada com o aprumo e a elevação necessárias, prossegue, porque dívida não paga, ressurge com juros que a aumentam. Repara desse modo os erros e iniquidades, aí você vai reparar, desse modo, os erros e iniquidades transatos, produzindo o bem em todos os teus atos. Os erros, não, peraí, todos os teus atos, fazendo luz no íntimo, a fim de ficares livres e pleno como Deus planeja para todos nós. E o comentário aqui é para a gente ver que, no momento que ele comenta ali que o Rafael está aspirando essas vibrações inferiores, pestilentas, né? Ele mais sucumbia e deformava o corpo e a alma porque ele estava na concha do orgulho ferido. Então, o Rafael se negava a receber ajuda.
Ele não quis aceitar sulfona, nem o convite de Cândido para conhecer a doutrina, por enquanto, né? Então, é isso que ele está se prendendo na sua doença, a doença vai piorando, né, fisicamente, e a obsessão vai aumentando também, à medida que ele vai se envolvendo com essas energias. Agora vocês que vão falar. Esse caso do Rafael me lembrou um romance do Oscar Wilde chamado O Retrato de Dorian Gray, porque cada vez, primeiro, ele tinha uma vida dupla, né, o personagem, e aí e ele era muito vaidoso, a coisa dele com a beleza, né, não aceitava o envelhecimento, mas ele também era uma pessoa que tinha, ele era uma pessoa má, né? Cometia crimes horrorosos, fazia coisas horrendas, e quando ele se olhava naquele espelho, cada vez ele se via, é, fisicamente ele era um homem bonito, mas no espelho ele era uma criatura horrenda, porque ali ele estava vendo o seu espírito, né? Aquilo que era a essência dele. Então, assim, a gente cultiva essas coisas, né? Fazendo uma comparação, né? Mais ou menos assim, né? A gente vai cultivando pessimismo, maus pensamentos, rancores. Isso tudo vai construindo um espírito ruim, né, na gente, né, uma coisa ruim na gente. Então, por isso que a recomendação é sempre que a gente se ocupe de coisas boas, de leituras elevadas, de boas conversas, bons pensamentos, né? E eu fiquei assim, achei interessante porque ele estava passando ali por uma situação muito dolorosa, né? Mas o não aceitar aquela dor, aquela doença, fazia com que ele ficasse pior, né? Então, outra coisa também que nos remete, né, aos pacientes muito positivos que se recuperavam com mais rapidez do que aqueles muito depressivos, né? Isso aí é uma coisa, né, estudada, né? Então, o nosso ânimo nos auxilia na cura de doenças, ou se não a cura, né? Mas para que a gente possa passar por elas, porque a gente não pode esquecer que nós somos espíritos, nós temos um corpo físico temporário e ele traz todos os mazelas de tudo que nós construímos ao longo das nossas encarnações. Então, ali, nesse momento atual, que é a mais importante encarnação é a atual, né? Nessa, a gente está com as nossas mazelas físicas, mas a gente também tem os nossos amigos que nos dão a mão para que a gente possa passar por essas dificuldades que nós temos que passar. Mas a gente vai passar, a gente também escolhe, né, a forma como nós vamos passar por isso. Se a gente vai passar culpando Deus e o mundo, ou se nós vamos encarar como uma necessidade, mas que também nós não vamos mergulhar na tristeza, ó Deus, ó céu, ó vida, ó destino, né? Não, a gente vai caminhar para a melhora porque a gente veio para isso, para caminhar para a melhora, não é para aceitar simplesmente, passivamente, é o meu destino, eu tenho que viver isso. Não, não é bem assim, né? Nós temos que saber tirar proveito daquilo, né? Como que eu posso fazer na minha vida para que isso não me não me incapacite para a vida, né? É uma lição, né? Então esse caso do Rafael eu achei muito interessante. Como os pensamentos dele, a forma como ele rejeita a doença, o faz ficar muito pior, né? E a lição ali de que a gente coopera para que as coisas fluam, melhorem para a gente. Quando a gente tem os bons pensamentos, os fluidos, eles vão facilitando a melhora, né? E isso até, como você falou, a ciência já provou, tanto que foi criado placebo há anos e anos atrás, e as pessoas tomam o remédio achando que vão melhorar,
e tomam o placebo e melhoram como se não tivesse nada, porque a pessoa está visualizando. Existe, chama visualização terapêutica, né? Até hoje eu estava escutando vários relatos, que eu tenho uma rádio ali que fala muito de volta, fala muito na rádio, e ele contando aquele que ficava com ele, o Nilson, né? Aquele que criou com ele a Mansão do Caminho, ele teve um câncer que o médico falou que não ia ter jeito, que já estava ruim, não tinha jeito mais nem de fazer tratamento, e aí eles receberam a visita de um médico que fazia, eu não sei se é médico ou terapeuta, fazia essa visualização, o cara ficou uma semana com ele lá, ele fazia meditação, visualizando as telas todas, recebendo a luz, e especificamente nas áreas, tudo que você consegue fazendo isso, nem que seja para você suportar melhor a sua doença, né? E aí, depois vai fazer o exame, e o médico falou que não acreditou, que aquilo foi impossível, que aquilo não podia ter acontecido, que ele ficou curado e não teve aquele câncer de forma alguma. O próprio Divaldo também fala que ele teve problema na próstata, isso que não tinha jeito, que ele tinha que fazer. Aí ele fez não sei quantas biópsias várias vezes seguidas, e cada vez que fazia diminuía mais lá o índice, né? Que eu não sei qual era a biópsia que ele estava fazendo. E aí, no final das contas, ele ficou sem nada, que aí ele falou que ele fazia essa também a visualização. E o Divaldo tem muito. Existem até no site, lá, acho que no próprio YouTube da Mansão do Caminho, você clicar lá, você acha visualização terapêutica fazendo, aí é aquela meditação guiada, quando você está visualizando seu corpo, e isso é mais comprovado já, a ciência já comprovou, é o lance que você vai que somatiza a doença, você também somatiza a cura, quando você começa a visualizar. Eu já fiz isso várias vezes, qualquer coisa que eu tenho, assim, que eu começo a fazer visualização, e aí eu utilizo vários outros recursos que eu aprendi em um monte de cursos e livros, e aí consigo reverter muita coisa de dor, de qualquer, sabe, coisa mais simples. Então, graças a Deus não tive nada muito sério, né? Mas tudo que eu pego, eu vou lá e consigo resultado, porque assim, eu tenho certeza que eu vou ficar bem no sentido de continuar fazendo minhas tarefas. O meu objetivo sempre é fazer minhas tarefas, né? Vamos ver agora no caso da tarefa na Senhora de Jesus, então o que eu quero é continuar, não falar, porque eu não posso sofrer. Não é para não sofrer. Se eu tiver que sofrer, como fala aqui, a gente vai sofrer com o quê? Vai sofrer com que ele coloca aqui no final do problema do ser, destino, que é o sofrimento. Se você estiver seguindo com resignação, né? E aí você vai ver que a tua dor é uma dor que vai te ajudar, que ele fala assim, ó, essa dor ela vai seguir para ser necessária educação. Às vezes é para você, por exemplo, sair demais, está saindo demais, então não é para ficar em casa, fica em casa pensando. Aí você vai lá, tem um problema na perna que não consegue andar. Então, tudo que acontece, a gente vê para que aconteceu, né? É indispensável saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então, você tem que extrair o que é o do melhor ali naquele momento. Fala, Denise. É por isso que muitas pessoas também fazem cirurgias espíritas e falam que não tem resultado. Não tem resultado, algumas por não merecer, e outras porque não conseguem acreditar naquilo, visualizar, como você está falando, né? E pedir a cura, né? A cura, visualizar a cura. Então, não vai conseguir, nem com cirurgias físicas, nem com cirurgias espirituais, porque não acreditam que vão ser curados, né? Não se autoajudam, não querem acreditar naquilo. Ficam com tanta piedade deles mesmos que começam a sentir uma dor muito maior do que na realidade necessitariam sentir, entendeu? É muito, muito. É o que você falou, aquele negócio de auto-obsessão e de se prejudicar mesmo, né? Com pensamentos ruins. Se você tiver pensamentos bons e tudo mais, a cura vem, né? Com as cirurgias espíritas, com cirurgias físicas, mas se você não acreditar que vai ser curado, realmente você pode estar no melhor especialista que não vai acontecer nada. Tem um textinho que eu vou ver se eu consigo ler rapidinho, que eu não botei, porque eu tirei da internet. As armadilhas da autoobsessão, mas dá para a gente comentar aqui rapidinho, que ainda tem um tempinho. Então, é Marcos Vinícius, é um centro espírita aí que eu sempre costumo pegar umas indicações. Aí ele fez um estudo e foi juntando aqui. Ele fala que a pessoa pode se tornar obsessora de si mesma, né? Aí a gente sabe.
Não depende de uma entidade espiritual. Então, as causas principais para esse desalinho estão nas fixações espirituais de baixo padrão. É a hora que você constrói as telas mentais e se aprisiona ali, né? Criando ideias fixas, denominadas também de monoideias. A gente sabe que as monoideias elas começam com o espírito encarnado e vão atraindo, aí o caso que atrai, quando a gente fala a obsessão. Então, a Ivone Pereira relata vários casos e diz que o Dr. Bezerra falou que então, ele fala que. Mas ela ia junto com o Bezerra, né, de noite, no desdobramento, e aí ele fala, revelando o alto grau de comprometimento de muitas entidades com suas autossugestões doentias. Então, eles visitavam esses espíritos que estavam no plano espiritual, através das quais passaram a criar uma ambientação psíquica, na qual se mantiveram ao longo dos tempos, vivenciando esses quadros em retrospecções involuntárias, como se fosse uma realidade. Tem a hora que eles encontram a pessoa lá nos umbrais da vida, nesses planos inferiores, e só com aquele pensamento. A pessoa está ali, não tem nem obsessor segurando ela ali, não, ela está sozinha ali sofrendo. Aí ela falou que que viram uma irmã que recebia, nesses casos que eles viam, uma devotada irmã que recebeu eles em visita, falou: esses espíritos viciaram propriamente em criações macabras e agora obsidiam a si próprios, originando, com toda a força mental própria do espírito, esse tétrico panorama, resultado do reflexo dos atos passados nas próprias vibrações da consciência. E assim ele fala: ninguém os castiga, a não ser a consciência deles mesmos, desarmonizada com o bem, na desoladora convicção em que estão e que muito transgrediram a lei do amor e da fraternidade. E ela fala que a sociedade terrena está repleta de casos como esse. E aí ele fala que não está querendo impressionar as outras, mas revelar as possíveis causas desse monodeísmo pré-existente e advertir para que todos nós tomemos cuidado para não criar novos comprometimentos ao nosso equilíbrio espiritual, sabendo que nós somos responsáveis pelos próprios pensamentos e atos. Então, dentre as causas atuais, podemos destacar o complexo de culpa, né, relativo a recordações de atos infelizes da própria existência de agora. Se você ficar cultivando complexo de culpa nessa, você sai dessa e continua. E aí vai levando já para o espírito, já para o espiritual. Ele fala que nos impressiona a consciência e vem à tona como açoite constante a nos martirizar. Ainda os vícios morais, que nos obsidiam, ou seja, orgulho, a vaidade, isso aí é Emmanuel que fala, né? Orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância, má vontade, referidos como obsedantes por Emmanuel. Por fim, mas sem esgotar o leque das causas, merece destaque as formas pensamentos, as criações mentais, nem sempre transitórias, que a pessoa às vezes fica com aquele pensamento fixo, formada por concentrações energéticas de nossos pensamentos, que nos escravizam. Então, o pensamento vai formando aquela bola energética. Acho que é a Sueli Caldas que fala que isso vai formando uma bola. E aí é uma bola de pensamentos de energia ruim, né? É evidente que o espírito auto-obsidiado é excelente elemento de atração para as mentes que gravitam na mesma sintonia, tornando-se candidato natural a hospedeiro de obsessores, sejam eles desafetos ou simplesmente oportunistas descompromissados com o bem. Então, pode ser do ano passado, como alguém que está agora, né, na sua afinidade, aí, sua sintonia. Fique claro, contudo, que, num ou no outro caso, o obsidiado não é vítima senão de si mesmo, porque ninguém coloca algo em outrem se não houver receptividade. Então, tanto a gente sabe, a obsessão, ela não é, o outro é me obsediando, não, você está atraindo, porque você tem alguma chaga moral, ou agora está com algum pensamento de agora ou de atrás do seu espírito, que você está atraindo. Então, a receptividade é sua. Nenhum espírito vai chegar e vai conseguir chegar em você e te obsidiar se você não estiver naquela permitindo, não está abrindo a brecha, entendeu? Não está abrindo o canal. Os atos e pensamentos contrários à lei permanecem registrados no refolho da alma, causando mal-estares de diversos graus de intensidade, onde quer que o espírito se encontre, seja encarnado, seja na erraticidade. Cuidemos, pois, de neutralizar tudo quanto possa ser causa de auto-obsessão, de modo a não as levar como carga negativa para o outro plano da vida, onde as sensações do espírito são mais intensas, nem nos cause danos ao equilíbrio de hoje. Então, tudo que você vê que pode causar uma auto-obsessão, você já se identifica, isso aí não está bom, não, essa energia, esse pensamento, isso aí não vai me fazendo bem, não. Então, acaso esse mal
já tenha se instalado, o tratamento em busca da cura exigirá um trabalho intenso pela renovação, começando por conhecer-se a si mesmo, ao autoconhecimento, no que concerne ao denominado desejo central. Isso aí a gente já falou de outras vezes, não vai dar tempo de falar hoje, eu posso voltar a isso aí. Eu também separei esses estudos para a gente colocar. Está lá no livro do Ação e Reação, do André Luiz, quando eles falam que a gente tem um desejo central, que rege a nossa vida, que a gente acaba atraindo, né? Geralmente é um desejo que não é muito dessas paixões inferiores. Então, isso aí você tem que conhecer a si mesmo e tentar conhecer o teu desejo central, pensamentos e ações para dissolver esses fios da teia que nos envolvem e abrir o caminho para a libertação. Nesse tentame, nem sempre a pessoa consegue sucesso por si própria, merecendo buscar auxílio externo, dentre eles a casa espírita, que vai orientar quanto aos efeitos da prece, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, e nós tê-los como norma de conduta, né? Indicará leituras edificantes, ou exposições, no caso, assistir às palestras evangélicas semanais, vai transmitir energias mento-eletromagnéticas através de passes, né? A fluidoterapia, e, para quem desejar, sempre aberta as portas para o estudo da doutrina, onde vai encontrar fato e subsídio para a fé raciocinada. Aí a pessoa começa a conhecer e começa a entender, inclusive, por que ela está passando por aquilo. A gente pode voltar nesse texto e eu complementar com outro que eu deixei, que traz outro modo de falar, que a gente tem que vigiar sempre qual é a energia, a vibração que eu estou irradiando. Sempre falo isso com vocês, é que a gente nunca deixar vigiar o pensamento o tempo todo. Não tá boa a vibração? Troca de pensamento. Vai ler alguma coisa, vai escutar uma rádio espírita ou uma música que te deixe mais tranquilo. Sai dessa sintonia, desse pensamento. Porque com isso só vai prejudicar para você, em todos os sentidos. Então vamos estar sempre vigiando o pensamento, isso é o básico. E o pensamento é a gente trocar por um bom, o bom é a gente colocar em prática o bem, né? Fazer a nossa oração sempre e procurar alguma aí, se tiver condição de fazer logo, na hora que tiver com pensamento, você procura um trabalho, uma coisa que você possa fazer para o bem, onde você vai também receber, fora o tratamento do centro espírita, né? E as suas orações, você vai receber aqueles fluidos que você vai irradiando aquele bem, e as pessoas também vão irradiando para você, você recebe de todos os lados. A gente não ajuda ninguém, não. A gente é ajudado em qualquer momento que a gente vai para qualquer tarefa na seara de Jesus aí. Então, falta só 4 minutinhos para a gente terminar. A Carla faz a prece, para a gente terminar o estudo de hoje. Vamos lá, então. Obrigada, meu Deus, por mais essa noite de estudos. Cada dia, cada semana, mais profundos, mais esclarecedores para todos nós. Que possamos continuar recebendo essas bênçãos do conhecimento, das orientações que vêm certamente do alto. Que Deus possa abençoar a Sultane para que ela possa receber essas influências salutares e que nós possamos estar aqui na próxima semana comungando desse conhecimento maravilhoso e que possamos colocar esse conhecimento adiante na prática do nosso dia a dia. Que assim seja. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, foi mais um dia. Vamos seguindo em frente. Semana que vem que eu eu trago esse finalzinho desse texto de novo, com um complemento dele, que é sobre a autoobsessão, mas também tem outro complemento, e a gente pode estudar um pouquinho mais, porque aí tem muita informação, e são informações diferentes, e é bom a gente refletir, cada um trazer seu ponto de vista, porque às vezes vocês têm uma experiência de vida que a gente pode colocar aqui, no sentido de a gente ficar reflexionando, fazer uma reflexão a ponto de será que isso tá ligado a isso? Porque tem aqui abrir um leque bem grande, né? Para todo mundo, para todo momento. Então, nesse momento que está falando dessa autoobsessão e está falando sobre esse lance da culpa, tem muita coisa que a gente pode pensar e um alertar o outro, né? Porque aí a gente pode identificar, poxa, então nesse momento também eu passo por isso, né? Eu acho legal a gente conseguir colocar em prática. Então eu volto um pouquinho nesse e a gente continua os capítulos lá. Falou, gente? Vamos ficar até a próxima semana. Boa noite. Obrigada, Tchau, até a tchau. terça. Ah, Boa boa noite. Beijo noite. para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Ah, Tchau, tchau. obrigado. Tchau.